Gênesis 33, a palavra do Senhor diz assim: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade, a parte do campo onde armara a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento solene na presença do Senhor, na tua igreja, publicamente te adorando, dedicando tempo para o culto ao Senhor, adoração ao teu santo nome. Ó Deus, reconhecemos que somos indignos de nos apresentarmos diante do Senhor para adorar, mas também, ó Deus, nós cremos na graça, no sacrifício de Cristo. Por isso pedimos, nos recebe, ó Deus, por meio do Teu Filho. O Senhor nos amou, mas também sabemos que a base pela qual o Senhor nos recebe é Cristo, nosso Senhor. Assim recebe, ó Deus, nossa adoração, esse momento que servimos ao Senhor, ouvindo a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor se agrade em nos santificar, em falar. Envia, ó Deus, pedimos o Teu Espírito com a palavra ao nosso coração.
e exalta o Teu nome, a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, cada um de nós. Glorifica, ó Deus, Teu santo nome. No nome de Cristo Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nessa passagem nós chegamos ao fim de um ciclo dessas narrativas bíblicas acerca de Esaú e Jacó. Há um desfecho. Quem acompanha o relato inicia-se ali tratando da profecia, desde o ventre anunciado, um decreto de Deus acerca do destino desses dois jovens, filhos de uma família da aliança, de uma família do pacto. E então há toda uma trama, e há um Jacó que nos é apresentado em todo esse contexto, um Esaú também. Mas aqui nós temos então um desfecho, um fim, um bom fim, pela graça de Deus, do que aconteceu entre esses dois irmãos. Jacó volta do seu exílio para a terra da promessa. Ele é o eleito de Deus para dar continuidade às promessas de Abraão. E nesse capítulo nós vemos que ele, de fato, ele se manifesta como aquele que prossegue as peregrinações de Abraão. Ele anda nas mesmas pisadas do seu antepassado. Ele compra um campo, como Abraão fez. A terra era deles, por promessa. Deus lhes prometeu a terra, mas eles compram terras ali, eles manifestam a sua fé na promessa, adquirindo território. E também nós vemos que Jacó, ele adora a Deus, como seu antepassado. Ele levanta um altar ao Senhor, chamando Deus, o Deus de Israel. E então Jacó, Deus tratou com ele, trouxe ele de volta à terra, e de fato ele está seguindo nas pisadas do seu pai, do seu avô Abraão. Nós observamos que por causa da incredulidade de Jacó, ele tenta obter a bênção de Deus por meio da fraude, por meio do engano, do pecado. Ele é um tipo de pessoa que pisa por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer, para ter a primazia sobre o seu irmão, que por natureza, sendo primogênito, tinha por direito a primogenitura, que era uma característica da cultura daquele tempo, vantagens na herança. E também Jacó usurpa a bênção que pertencia a seu irmão Esaú. Então ele revela, mesmo sendo eleito de Deus, ele se revela alguém orgulhoso, alguém cheio de vaidade. E observamos que Deus tratou com ele. Deus o humilhou. Ele foi transformado pela graça de Deus. Cremos que como um justificado, um crente, os méritos de Cristo foram aplicados a ele. Cremos que Deus está moldando o seu servo, a imagem de Cristo. Aquele que lutou com homens, também lutou com Deus e prevaleceu por meio da oração. A vida de Deus foi implantada na sua alma por meio da palavra. Ele foi alvo da palavra de Deus, da revelação de Deus. Ao sair da terra, Deus aparece a ele em Betel. Ele tem uma visão do Cristo pré-encarnado, o Cristo Logos, o Verbo de Deus, naquela cena da escada, que o próprio Novo Testamento nos explica ali, é o Cristo, é o Senhor. Então Jacó, ele é transformado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, apesar de ser alguém que se revela como alguém cheio de orgulho, ele é alguém perseverantemente maligno. Antes dessa transformação, ele é perseverante para o que é mal, para obter a satisfação das suas cobiças, dos seus deleites, das suas vontades, por meio da fraude, do engano, do seu esforço natural. Mas agora Deus veio ao seu encontro.
E ele foi transformado. O seu nome foi mudado. Aqueles eventos foram transformadores, aquele encontro com Deus. E nesse capítulo, ao levantar os seus olhos, o texto vai nos dizer, levantando Jacó os olhos no verso 1, e na verdade esse não é mais Jacó, é Israel. Jacó então viu Esaú, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então, meus irmãos, ele esteve com Deus na noite passada. Deus veio ao seu encontro. E mudanças aconteceram, algo real. Será que aconteceu? Né? Nós nos perguntamos. Será que alguma coisa mudou? Quando esse homem, então, teve o seu nome mudado, aquele encontro com o próprio Cristo? Ou será que o que vemos aqui, um homem se curvando 7 vezes diante do seu irmão, separando os bandos, nós vemos aí, ele separa os filhos, ele põe as servas na frente, Lia atrás e Raquel, a preferida, com José por último. Então nós ainda vemos certo favoritismo em Jacó. De fato, irmãos, a conversão não nos faz deixar de ser quem nós somos de todo, ela não padroniza. A conversão não nos torna iguais. Jacó, nesse capítulo, após o encontro com Cristo, com o anjo da aliança, nós vemos que ele continua tendo as características da sua pessoa, alguém que é um bom pastor, alguém que de fato organiza, faz a sua organização. Ele veja que ele tem cuidado com o gado. Seu irmão lhe oferece ir com ele, ou até mesmo oferece o seu exército, mas ele demonstra que continua sendo de alguma maneira Jacó. Ele tem cuidado dos tenros, dos meninos, das ovelhas, das vacas de leite, que se forem forçadas a caminhar um só dia, morrerão. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós cremos que de fato aqui temos um novo homem, Israel. Não cremos que é apenas um jogo de cena, mas que ele foi de fato quebrantado, humilhado. Deus tratou com ele. Então houveram mudanças. Não cremos que são apenas estratégias, mas de fato cremos que Jacó ele foi levado à convicção de pecado. Eu creio que Deus mostrou para ele o quanto ele errou para com seu irmão Esaú. Nesse capítulo, então, nós temos, além de termos o Evangelho, termos, claro, a menção que faremos, e o texto mesmo nos mostra, que Jacó, ele compara o encontro com Esaú com o encontro que ele teve com Deus, com Cristo, além disso. Mas esse capítulo, ele trata também da resolução de um conflito familiar entre Jacó e seu irmão, iniciado lá atrás, esse conflito. E esse problema foi resolvido debaixo de oração. Como já acompanhamos no começo do capítulo passado, ele teme ao seu irmão, ele ora a Deus por esse encontro. Então ele orou ao Senhor, pediu que Deus o livrasse do seu irmão. Então, essa passagem também trata da resolução de um conflito, uma reconciliação debaixo da soberania de Deus. Deus está no controle. Deus esteve com Jacó em todo o tempo, quando ele esteve com Labão, e Deus está com ele, guardando, protegendo, soberano, sobre todas as circunstâncias da sua vida, mesmo um homem fraco, um homem pecador. Deus esteve operando na vida de Esaú também, durante todos esses anos, 20 anos de separação, Deus esteve tratando e operando nos corações pelo seu Espírito. E mesmo Esaú não sendo um eleito, um regenerado, nós cremos que o Espírito de Deus, ele testifica a alma dos homens. Se lembre de Caim, onde Deus ali lida com Caim, pergunta por que o seu semblante está
decaído e lhe exorta a resistir ao seu pecado. Então nós cremos numa ação de Deus nesse meio tempo aí. Deus está operando. E então nós observamos esse encontro. Jacó numa atitude completamente formal nesse encontro. Organiza as famílias ali, as suas servas, as suas esposas. Se curva 7 vezes antes de se encontrar com seu irmão. Os comentaristas nos dizem que isso era um ritual do Antigo Oriente, de servos diante de senhores, vassalos diante dos seus senhores. Mas a atitude de Esaú é totalmente informal. Enquanto Jacó, na sua formalidade, ele recebe o seu irmão, apesar de que antes ele manda os bandos na frente, os presentes, ele faz a sua família transpor o rio na sua frente. Mas agora veja o verso 3, que ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Então, Jacó é considerado alguém, em muitos momentos da sua trajetória, alguém passivo, alguém que não é alguém de oração, ele está sendo tratado, mas agora ele está à frente da sua família. Ele está pronto, Deus o preparou para que ele se encontrasse com o seu irmão. Ele esteve com Deus na noite passada. Então ele vai à frente. Mas como eu disse, eu creio também que Deus tratou com Esaú. Nós não sabemos, o texto não nos descreve o que foi que fez Esaú mudar de atitude. Jacó esperar uma recepção debaixo de sangue da espada era algo natural diante do quadro que ele deixou ao sair para a terra de Arã. Mas o fato é que Deus ou tratou nesse momento por meio daqueles presentes, de ver Jacó humilde, ou até mesmo eu creio que Deus pode ter tratado durante todos aqueles anos com Esaú, mostrando a ele como amargo ele foi para com Jacó. Mas não sabemos exatamente, o texto não nos descreve os motivos exatos pelos quais Esaú ele recebe então de modo tão amoroso e caloroso seu irmão Jacó. Quem sabe, né? Reconheceu que foi muito cruel para com o seu irmão. Independente de qualquer coisa, irmãos, Deus está operando, está tratando. Deus está pelejando por Israel, o seu povo. Deus está governando as circunstâncias. Isso nos mostra que, independente das aflições que passamos, o momento que você possa passar, Deus está no controle de todas as suas circunstâncias e aflições. Ele está usando isso também para o seu aperfeiçoamento. Então, o tempo trouxe amadurecimento debaixo da providência de Deus e se mostrou algo saudável para esses 2 irmãos. Alguém, ao ver Jacó, né, se curvando, chamando Esaú de Senhor, poderia pensar que ele está negando a bênção, que ele trabalhou tanto para usurpar. Ou então que ele está negando o oráculo de Deus, a profecia, que disse que ele seria Senhor sobre o seu irmão. Mas eu entendo que aqui é a forma, a manifestação de algo que Deus fez em seu coração. É a forma externa, a humildade, o reconhecimento do seu pecado. Deus o fez perceber a sua culpa. Então eu creio que não é apenas um jogo de cena, não é apenas uma estratégia para cativar o seu irmão furioso, mas eu creio que são manifestações de um homem quebrantado, um homem sincero, alguém que está reparando os seus erros.
Eu vejo indícios de alguém que deseja reparar de fato as suas faltas e consertar as coisas, né? Claro que o perdão pertence a Deus, mas ele está fazendo aquilo que lhe cabe. O próprio Jacó, então, nós vemos aí, o texto prossegue, Esaú pergunta quem são aqueles, ele descreve, veja que é um homem grato a Deus, ele descreve a sua família, dizendo, são os filhos que Deus agraciou o teu servo. Deus me concedeu. Ele reconhece em toda essa sessão, Deus o prosperou, Deus o guardou, Deus cumpriu as suas promessas. Para com Jacó, para com Israel. O povo de Israel, ao ler essa sessão, essa passagem, ele poderia ter plena convicção de que Deus cumpre as suas promessas, de que Deus está com o seu povo. Ele peleja, ele luta pelo seu povo. Então Jacó, ele manifesta a sua gratidão, reconhecimento. As esposas também se prostraram. Esaú pergunta, qual é o teu propósito com todos esses bandos? Ele diz, para lograr mercê diante do meu Senhor. E Esaú diz, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Então Esaú, Deus o prosperou também, lhe deu territórios, lhe deu servos, Deus o prosperou, ele não precisa, mas entendemos que Jacó deseja de alguma maneira manifestar a sua atitude de quebrantamento, dando aquele presente, até apontando para o reconhecimento. Na língua original, a ideia daqueles presentes tem muito a ver com a ideia de uma bênção, talvez apontando para o fato de que ele tomou a bênção de seu irmão, está manifestando, tanto ao se chamar de servo de Esaú e ao lhe presentear, está manifestando arrependimento, tentando de alguma maneira reparar aquele prejuízo que ele causou ao seu irmão, embora ele saiba que ele de fato é o herdeiro das promessas, de que Deus haverá de cumprir as suas promessas para com Israel. Esaú não dá muita atenção, ele tem muitos bens, mas Jacó insiste, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço que aceites. E então Jacó ele diz, porque vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Então, meus irmãos, Deus ele é soberano, ele está por trás de todos esses eventos. Ele é o autor dessa reconciliação. Devemos então confiar no seu poder. Nosso papel é usar os meios, mas confiar no poder de Deus. Não precisamos usar do engano, passar por cima das pessoas para obter o favor de Deus e dos homens, mas devemos nos submeter debaixo da mão de Deus. Então, Esaú estava irado com Jacó, e o motivo era justo. E então, de alguma maneira, esse texto aponta para o fato de que, pela graça de Deus, Jacó é recebido. E aquele presente, então, é aceito pelo seu irmão, manifestando que ele acolheu, de fato, a Jacó. E ele responde, declarando que viu a face do seu irmão, como se tivesse visto a face do próprio Deus. O texto então nos mostra que houve uma reconciliação, os irmãos choraram. Há uma tentativa de Esaú de beneficiar Jacó com proteção no seu retorno. Jacó rejeita. Ele então declara ao seu irmão que irá encontrar-se com ele no verso 16, no Monte Seir. De fato, Jacó não vai até lá, ele para em Sucote. Matthew Henry, ele acha que
Jacó não vai, a Bíblia não relata a sua ida a Esaú, mas ele entende que talvez em algum momento da sua história ele foi ter com seu irmão. Mas o fato, irmãos, é que jamais no livro de Gênesis nós vemos menção alguma de confusão, de briga, de animosidade entre Jacó e Esaú. E pelo contrário, quando Isaac morre, no capítulo 35, ele expira, velho e farto de dias, sendo recolhido ao seu povo. Esaú e Jacó o sepultaram, estavam juntos ali. Então nós cremos que pela ação de Deus houve uma reconciliação. Jacó se estabelece em Sucote, ele se abriga, ele volta para a terra. Isso aponta para o fato de que Deus cumpriu as suas promessas para com Jacó. Ele adora a Deus ali. E nós vemos então essa graça da reconciliação. O apóstolo Paulo fala disso. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas. Isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, no cerne da palavra de Deus, a mensagem central é que Deus nos deu a mensagem da reconciliação. E nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como Paulo diz, por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse é o nosso texto. Eu quero trazer algumas aplicações ainda. Meus irmãos, há muito sobre a graça de Deus nesse texto. Mas qual é a base pela qual Deus nos concede graça? Deus nos amou como eleitos desde a eternidade. Mas qual é a base pela qual nós somos recebidos no favor de Deus? E nós somos recebidos da mesma maneira que Jacó foi recebido pelo seu irmão. Jacó foi recebido por meio de um tributo, um tributo dado, um presente ao seu irmão. Mas nós somos recebidos por meio do sacrifício de Cristo. Deus nos recebe, os eleitos, por meio do dom de Cristo, que foi dado pelos nossos pecados, porque de fato Deus está irado conosco. Assim como Esaú estava irado com Jacó, e alimentava no seu coração a expectativa que Isaac morresse para dar cabo da vida de Jacó. Ele estava irado. A expectativa de Jacó era encontrar o seu irmão irado. E não apenas ele sofreria, mas toda a sua casa corria risco de vida. Então, pela graça de Deus, Jacó foi recebido e ele descreve a sua experiência ao encontrar-se com seu irmão, tal qual a experiência que ele teve ao ver o próprio Deus. Vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Então, meus irmãos, ele compara, porque de fato é uma experiência que de fato está conectada. A própria Bíblia faz essa conexão, é muito similar. Mas Deus só se agradará de nós por meio de Cristo, o nosso Senhor. Não temos tributos ou justiça própria para apresentar diante de Deus. Aqui Deus usou as manifestações de humildade, de respeito, usou essa instrumentalidade para a reconciliação entre esses irmãos. Mas nós só seremos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E só poderemos contemplar a face de Deus por meio de Cristo. Então vemos, irmãos, que há uma base para o perdão. A graça
não é uma graça barata, para nós é de graça, mas Deus deu o seu Filho. Houve um preço pago, um sacrifício dado a Deus pelos nossos pecados. Então a base do perdão, da nossa aceitação diante de Deus, é apenas o sangue do Cordeiro, do Redentor. Então a experiência de ser aceito por Deus é muito similar ao que aconteceu aqui, em Jacó ter sido aceito por Esaú. Então, por causa da obra de Cristo, Deus é satisfeito, a justiça de Deus é satisfeita. E Deus nos recebe na sua graça, porque o seu amor não anula a sua justiça. A sua misericórdia, a sua graça não anula que Ele é Deus justo e santo. E a sua justiça precisa ser satisfeita. E nada que você possa apresentar a Deus satisfará a justiça de Deus, senão os méritos de Cristo, que nos é dado pela graça, por causa do grande amor de Deus para conosco. Também vemos então aqui a graça de Deus na vida de Jacó. É um homem tão falho, cheio de pecados, e Deus lhe abençoa, lhe guarda, lhe faz voltar à terra. E ele reconhece, ele atribui tudo a Deus, o poupar da sua vida, a sua prosperidade, a abundância, a riqueza, aquilo que Deus lhe deu. E também podemos ver nesse texto que ao renunciar os seus direitos, ele era senhor, segundo a profecia sobre o seu irmão. Ele tinha agora a bênção, mas então ele prefigura, de alguma maneira, o próprio Cristo, quando ele renuncia aos seus direitos, e Cristo renunciou também. Não tomou por usurpação o ser igual a Deus, para poder trazer reconciliação, servindo a igreja, a sua igreja, dando a sua vida. E então no Evangelho há essa mensagem de morrer para si mesmo, de abrir mão dos seus direitos, da sua vida, de se sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus, um perder para ganhar. Como Cristo nos chama, e como também Tiago nos exorta a nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, alimpai as mãos, pecadores, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então há um perder para ganhar, um morrer para viver. E ao mesmo tempo nós vemos que essas pessoas reconciliadas com Deus, unidas a Deus, a Cristo, também chorarão os seus pecados, como também Cristo diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e também desejarão a reconciliação com os seus semelhantes. E no livro de Gênesis, na vida dos patriarcas, isso também é manifesto em vários momentos, como também na palavra do Senhor nos é dito em Provérbios, que sendo o caminho do homem os caminhos do homem agradáveis diante do Senhor, Ele faz que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Então Deus operou, Deus deu graça a Jacó, Deus revelou-se por meio dessa passagem, que nos mostra a obra de Deus, dando graça, sustentando, e também pela sua misericórdia, nos dando essa passagem que também nos leva a refletir na graça, na misericórdia e no amor de Deus, e como precisamos nos preparar para nos apresentarmos diante de Deus. E o único meio
é por meio de Cristo, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos gratidão pelo cumprimento das suas promessas, a entendermos a base do perdão e buscarmos de fato sermos achados na graça de Cristo e agradáveis diante de Deus, tão somente por meio de Cristo, não por meio das nossas obras, mas ao mesmo tempo manifestar o fruto, o desejo de ser servo, como Jacó manifesta aí, o desejo de reparar os seus erros quando necessário, o desejo de reconciliar-se com aqueles que causamos males e ferimos. Que Deus nos ajude a, sendo alvos da sua graça, também manifestar essa graça, estender essa graça e também para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por esse momento solene de adoração, de ouvirmos a Tua palavra anunciada, podermos meditar, ó Deus, nessas realidades eternas, espirituais, de que apenas por meio do nosso Senhor somos aceitos. Nos ajuda, ó Deus, a abrir mão de toda justiça própria, de tudo aquilo que achamos que podemos oferecer ao Senhor para sermos aceitos. Nos humilha, ó Deus, nos faz ver que nada somos, que possamos, ó Deus, experimentar a Tua bondade, contemplar a Tua graça em toda a nossa vida, na nossa caminhada. Nos abençoa, ó Deus, nos ajuda também, ó Pai, a termos o fruto, ó Deus, dessa graça manifesta em nossas vidas, numa atitude conciliadora, naquilo que depender de nós, numa atitude, ó Deus, de quebrantamento, de nos colocarmos na nossa posição de servos do Senhor. Abençoa, ó Deus, o Teu povo, abençoa essa igreja local, santifica cada servo Teu, dá clareza mais e mais do Teu propósito através do Evangelho a cada um. E abençoa, Deus, o Teu povo aqui, que Te serve, que busca ao Senhor, derrama graça, aplica mais e mais os méritos de Cristo a cada coração e nos dá, ó Deus, experimentar a Tua graça e viver à luz dela, manifestando, ó Deus, essa reconciliação, esse mistério da Tua palavra, que o Senhor está reconciliando consigo mesmo, pecadores por meio de Cristo. Nos ajuda também, ó Deus, a manifestar que somos dentre estes que o Senhor tem se agradado em atrair para o Senhor por meio de Cristo. Nos dá manifestar, ó Deus, que somos a princípio Jacós, mas pela Tua graça feitos Israel, Teu povo. Nos ajuda, ó Pai, a fazer isso, a ter essas graças. Dá-nos assim essas bênçãos, é o que Te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.